do último versículo, capítulo 3, versículo 19. Eu estou fazendo uso da versão King James, mas por certo, quase todas as versões terminam com este fim: músico, mestre ou cantor mor. O texto diz: o Senhor Deus é a minha força, e Ele fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ponto. Para o cantor mor sobre os meus instrumentos de cordas. Amém? Queiram tornar os vossos assentos por bondade. Agradeço a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar entre vós, revendo-os. Isso para mim constitui-se uma grande alegria. Pastor Lalana, quero estender a minha gratidão a ele pelo convite. Pastor Luciano, vice-presidente, pastor Daniel, presidente da sede. Em nome deles, agradeço a todos os demais que compõem este grupo coeso de obreiros, a igreja. Que Deus recompense-os. Registro a minha gratidão, pastor Valdeir, meu amigo, pela receptividade do aeroporto, pastor Altamir, que me pegou no hotel, pastor Carlos, que me introduziu no templo. Queridos, o texto, a proposta temática está falando de avivamento. E de uma forma sintetizada no tocante a esta temática, a este propósito, avivamento está relacionado com relacionamento. Quando nós lemos a Bíblia dentro do contexto de Abacuque, percebemos que a história não traz muitos subsídios sobre este profeta e músico. Simplesmente o que está escrito, e não são poucas coisas, não são longos, não é longo o período, mas é um livro composto de 3 capítulos, aonde se fala pouco, mas diz muita coisa. Há quem date, mas não há uma data precisa. Alguns falam de 20 anos após o cativeiro. Outros datam de 600 anos antes de Cristo. Outro, aproximadamente 590 anos. Mas eu quero tomar a tese de que Abacuque, pelo contexto, foi contemporâneo de Jeremias. Abacuque, veja que a história é dividida em 3 períodos: o primeiro capítulo, segundo e terceiro. Cada um com uma posição, cada um com uma conotação. Quando nós analisamos o contexto histórico, era um período de crise, falta de relacionamento entre Israel e Deus. Ou melhor, Judá, que Abacuque representa Judá, o reino do sul. Depois de tantos feitos miraculosos, depois de tantos relatos estrondosos, admiráveis,
que a própria história mostrava, depois de saber, ver e ouvir, que por a insensibilidade as tribos do norte haviam sido devastadas pelos assírios, Judá não se voltou a Deus no ápice do relacionamento. Tinha sacerdote? Tinha. Jerusalém? Sim, Jerusalém. Tinha sacrifício? Tinha. Mas faltava a principal coisa: a presença de Deus. Então, quando o pecado, a insensibilidade é excessiva, quando a religião esfria, então é preciso voltar a ter relacionamento. Veja que Abacuque vislumbra o cenário, a ponto de que nós entendemos no texto, entendemos no contexto, que ele lamenta a Deus por mantê-lo vivo para contemplar aquela situação. Eu estive pregando há cerca de uns 2 anos em determinada cidade, e de um pastor muito conservador, bem antigo, não vou citar a questão ética, ele já é saudosa a memória. Em uma reunião ministerial com a cúpula do Brasil, ele verbaliza e lamenta a situação que já se vivia. E ele clamou naquela reunião: Deus, me leva. Eu não aguento ver isso. Então Abacuque vivenciou um período de insensibilidade, um período de falta de relacionamento entre Judá e Deus. O interessante é que no capítulo 1, vivenciando aquilo, vendo, olhava para dentro de Jerusalém, via culto, sacrifícios, olhava para fora de Jerusalém e não via mudança. Abacuque nos dá uma lição no 1º capítulo. Ele poderia se conformar, procurar culpado ou culpados. Ele poderia se justificar e dizer: vou ficar na minha. Mas ele se coloca entre Deus e o povo. Ele não procura culpados. Agora a Bíblia diz que ele vai se intervir entre Deus e o povo. E começa a orar. E eu quero acreditar, não está no escrito, mas está no contexto, com base no que o texto me dá direito. Eu creio que a oração começa. Isso não foi de um dia para outro, sucessões, períodos. Senhor, esse mesmo tema, porque ninguém coloca um tema ou faz uma oração temática se não estiver precisando daquilo. A oração de Abacuque começa: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Senhor, por que me permitisse ver tamanha iniquidade? E a oratória, a homilética diz que a oração é um diálogo entre duas pessoas, ou mais, que com tempo de falar e ouvir. Você fala e espera a resposta. Isto é oração.
Então, por um período dentro do texto, sucessão, ele vai pedindo providência de Deus, porque ele não suportava mais. Na oração dele, ele começava a dizer: Senhor, está tendo injustiça. Senhor, está tendo injustiça social. Está tendo violência. A má distribuição de renda é visível. E ora, e Deus não responde. Então veja que o capítulo 1 diz que vem o clamor. E o clamor já não é um diálogo. O clamor é desespero. O clamor é o grito. O clamor é o limite. Eu já não aguento mais. Enquanto suporta, ora. Enquanto não suporta mais, grita. E Deus não responde. Aí ele vai queixar-se. Ele vai questionar a Deus. Senhor, em gritos, até quando eu vou gritar a violência? Até quando eu vou gritar injustiça? E o Senhor não vai me ouvir. Senhor, a lei se afrouxou. Estão fazendo o que querem, do jeito que querem, andando como querem. Ninguém está fazendo nada. E o Senhor se calou. O Senhor não está nem aí. Em outras palavras, não é isso que eu aprendi de ti. Venha e faça alguma coisa. Aí o grito chega. E Deus resolve responder a Abacuque. E Deus vem lamentando a insensibilidade de Israel. Então Deus vai dizendo a Abacuque que Judá, melhor dizendo, precisaria ajustar o reino do sul. Que a miséria iria vir, a crise teria que chegar para despertar o reino do sul. Aí Deus vai dizendo a Abacuque: eu vou fazer uma coisa tremenda aqui dentro. Mas Senhor, o que é que tu vai fazer? Capítulo 1. Eu vou usar os caldeus. Isso implicava dizer, está no texto, o próprio Deus dá a característica dos inimigos. Ele diz: os caldeus são violentos, não respeitam ninguém, fazem as suas próprias leis e as suas ordens. Seus cavalos são mais rápidos do que o leopardo, mostrando a característica de superioridade, de supremacia dos caldeus. Eu vou usar este povo, esta nação, para punir, para despertar o meu povo. Aí Abacuque vai se queixar: mas Senhor, veja que ele agora sai de Jerusalém e vai para o exterior. Ele diz: Senhor, o Senhor é assim? Eu aprendi que o Senhor é tão puro e tão santo que os teus olhos não contemplam a iniquidade.
E como pode, Senhor, o Senhor fazer isso? Usar o ímpio, ou no contexto, os pagãos, para punir o teu povo? Em outras palavras, ainda tem justo que não se dobraram, Senhor. Assim como eu, ainda tem justos que ainda tem relacionamento. E o Senhor vai punir a todos pelas mãos dos inimigos, em síntese. Aí Deus diz: eu vou fazer. Ele vai questionando, mas não entende. Aí chega um ponto que ele diz: tá bom, Senhor, na nossa linguagem. Veja que o capítulo 1 termina em queixas e respostas, mas resposta dura. Aí no capítulo 2, terminando o 1, olha como começa. Ele diz: tá bom, Senhor, só me resta uma coisa, é voltar à oração. Ele não se rende, ele não se entrega, pastor Daniel. Ele diz: eu vou voltar para a torre de vigia, eu vou subir o ponto mais alto dos muros, e vou ver se eu entendo o que o Senhor está me dizendo. Quando ele sai das queixas, quando ele vem de questionar, ele vai orar. Não adianta questionar. Eu costumo dizer que o silêncio de Deus não é para nos matar, mas não é difícil, é como é difícil suportá-lo. Aí quando no capítulo 2, me permita ler com você, no capítulo 2, ele começa o processo de espera para entender Deus. Eu estarei sobre a minha guarda, na minha versão, e me colocarei sobre a torre, vigiarei para ver o que ele falará a mim e o que eu responderei quando eu for provado. Ele diz: eu vou tentar entender o que ele me diz, e quando ele me responder, eu vou me preparar para dizer a ele como eu vou me comportar no dia da desgraça. Aí depois que ele vai para a torre de vigia, capítulo 2, ele tem resposta. E olha o que ele diz, versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça bem legíveis, ou seja, com letra garrafais sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado, mas não falhará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Quando ele vai orar e Deus responde, e Deus abre o leque para ele, dizendo: escreve. Depois que ele sobe a torre de vigia, isso não foi instantâneo, foi perseverança. A crise não o desestimulou, mesmo que todos estivessem, ou a grande maioria, corrompida, mas ele permanecia de pé. Diga comigo: nem todos se dobram, sempre sobra remanescentes. Aí quando Deus vê isso, revela a ele o que se sucederia com Judá.
Aí Deus diz: Abacuque, parafraseando, escreve a visão que eu te darei, e escreve com letras grandes, para quem passar correndo possa ler. Não é fácil, porque a visão vai tardar, mas não vai falhar, vai acontecer. Ele não procura culpados. Aí Deus vai mostrando a ele. Deus diz a ele: tenha paciência. Avivamento, uma vez perdida, não acontece de uma noite para o dia. Tem que apertar alguns parafusos, e apertar parafuso dói. Tem que ajustar algumas coisas folgadas, tem que arrancar alguns maus costumes, tem que cortar alguns relacionamentos, e isso não vem de um dia para a noite. Tem paciência, mas espera. Seja fiel, porque o justo vai sobreviver, disse Deus. Aquele que esperar e confiar em mim vai sobreviver, disse Deus. A máscara pode abafar um pouco o barulho de glória e de línguas estranhas, mas não tira ela, porque a marca é por fora, mas o selo da promessa é por dentro, é no coração. Então, independente da crise, ainda tem esperança para o justo. Abacuque pede pela sua geração. Ele não entendia o esfriamento da sua geração. Não precisa muita coisa. Um homem, uma mulher, um homem provocou Deus, e Deus gosta de ser provocado. Quando chega o capítulo 3, veja que ele começa o capítulo 1 no vale espiritual. Ele começa o capítulo 1 em uma crise espiritual, a ponto de fazê-lo desistir. O capítulo 2, ele ora e tem a visão de Deus. Deus mostra o que ia acontecer, e Deus diz a Abacuque: eu vou fazer isso, é para apertar algumas coisas, mas depois eu vou punir quem fez isso. Só Deus faz isso, né? Usa o ímpio para despertar o justo, e depois vai punir o ímpio por quem fez aquilo. Isso aqui é amor. Às vezes Deus entrega a gente na mão de alguma. Eu vou dizer como um testemunho. Tinha uma pessoa que sempre me olhava pejorativamente no ministério, e ele fazia de tudo para não. E eu quieto dizia: Deus, por que ele não gosta de mim? Mas ele machucou. E eu só fazia derramar lágrimas. Isso levou uns 8 anos. Mas depois de 8 anos, aonde eu estava, ele queria limpar meu sapato. Vai entender. Quando eu chegava, era o primeiro a vir me abraçar, meu amigo. Eu digo: o que é que eu fiz? Deus disse: quem fez fui eu. Aleluia. Quando ele chega no capítulo 3,
Veja a diferença do primeiro. Queixas, questionamentos. Capítulo 2, ele vai orar e Deus lhe revela os acontecimentos futuros. Aí veja que o capítulo 3, ele começa dizendo: ouvi, entendi. É necessário a desgraça vir. Veja que ele diz, ele vai compondo, ele vai escrevendo. E a nossa versão, a versão atualizada, é que é linda. Ele diz: eu entendi os teus feitos. Eu entendi a história do que o Senhor fez, de como o Senhor é poderoso, e eu estou tremendo. Senhor, faz de novo o que tu fez na minha geração. Senhor, aviva a minha geração, faz de novo e a torna conhecida através do século o que o Senhor vai fazer. Eu já disse isso. Eu tive o privilégio de ler a biografia de Billy Graham e o contexto histórico, e eu tive a oportunidade de estar lá presente nos acontecimentos, no lugar dos acontecimentos. A história diz que Billy Graham, ainda adolescente, entrou no curso seminário, professor James, e como um americano, seminaristas, houve uma excursão para a Europa, para Londres. E quando chegaram em Londres, ansiosos, perplexos, para saber as histórias e sobretudo do metodista John Wesley, e começaram a visitar. Eu tive o privilégio de entrar em todos os lugares, como outros também. E a história diz que, terminando a visita, todos continuaram a visita. Terminando o dia, na contagem do grupo, faltava um jovem. E agora? Vamos procurar. E voltaram, saíram procurando, que tem muitos lugares que você entra, tem o templo perto, não sei se na época era do mesmo jeito a liturgia, a construção. Sabe-se que procura em todos os ambientes e não encontraram. Falta um. Eu entrei lá, eu orei lá, não como idolatria, mas como história. Lembraram de onde John Wesley orava, pequenininho, o seu banquinho, o lugar de pôr o joelho. E quando foram orar, o jovem estava lá de joelho. E pararam e o jovem gritava: Senhor, tu usaste John Wesley para avivar a Inglaterra. Senhor, aviva a minha nação. Eu estou aqui, me usa, faz de novo. Foi isso que Abacuque fez. E quem foi Billy Graham? Não preciso dizer mais nada. Abacuque disse: Senhor, na linguagem atual, eu entendi. Eu entendi o que o Senhor fez e o Senhor ainda faz. Os teus feitos são tão estrondosos, tão gloriosos, que só em saber eu estou tremendo. Senhor, faz de novo o que tu fizeste na minha geração. Qual eram os feitos que ele grita? Senhor, o mar se abriu diante do teu povo. Senhor, o monte Sinai tremeu diante do teu povo. Senhor, o Jordão teve que se abrir no meio por causa do teu povo. Senhor, os maiores inimigos saíram da frente para o teu povo passar. Faz de novo, estamos precisando. Aviva, Senhor.
Aí ele entende. Aí ele começa a saber que era necessário para o avivamento vir o aperto. Aí ele entende que Deus ia usar os caldeus, mas depois ia punir os caldeus e o avivamento ia recomeçar. Aí veja que ele compõe o hino em forma de oração. Ele vai dizendo: Senhor, vem de Temã e de Bazã, de Parã. Se você olhar, Temã era um distrito edomita, inimigo, era um povo de Edom. Parã estava no contexto. Aí ele começa agora a ver as grandezas de Deus. E o melhor, está escrito, é que ele compõe o hino, compõe tudo que está aqui. Mas ele diz: eu não vou cantar sozinho, não. A Bíblia diz que ele pega o hino, está escrito que a gente leu. Ele diz: eu vou levar para o mestre, para o regente, o cantor principal, o mor. Ou seja, era no meio da devassidão. Agora ele pega aquela oração, compõe um hino e diz: cantar sozinho eu não vou. Eu vou entregar o regente. E aí todos vão ter que cantar. Quem for justo vai cantar e vai esperar. Aí ele começa: o Senhor vem de Temã. Olha que hino lindo. O Senhor vem de Parã. Quando o Senhor se levantou, em síntese, os montes mais antigos começaram a tremer. As colinas mais antigas se desfizeram diante dele. Os rios começaram a enxurradas. Os ribeiros, as águas transbordavam. Até o oceano começou a perturbar-se. Saía raio de luz das suas mãos, onde está o segredo do seu poder. O sol e a lua e as estrelas pararam diante do brilho das suas flechas. Reviva, Senhor. Manda bronca, Senhor. Eu estou pronto, e o coral e a igreja vai estar pronta para a desgraça, para a crise. Porque, Senhor, pode mandar bronca, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca no curral e nem ovelha nas malhadas, a crise pode vir, mas todavia, todo tempo eu não vou me dobrar. Eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou glorificar, eu vou exaltar. Mas eu não vou cantar só. Entrega o dirigente do coral. Veja que a Bíblia diz, o capítulo 1 começa no vale de crise, mas o capítulo 3 vai terminando com o louvor. E conclui dizendo: o Senhor é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés andar nos altos. Começa no vale e está terminando em cima. Faz os meus olhos caminhar nos altos montes feito da coça. O segredo da coça é quando os inimigos, os pedradores, os leões vão seguir. Ela é muito rápida e independe do tamanho que seja o monte, ou da cratera, ou do inclínio do monte. Aonde ela põe o pé, ninguém põe. O pé parece que tem cola na barreira. Onde ela coloca, não escorrega. Pá, 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 pá. E ele diz: o Senhor vai fazer isso comigo. Diga para quem está ao seu lado: eu não vou cantar só. Diga: eu não vou cantar só. Quem é regente aqui? Quem é regente? Te prepara.
você que vai puxar o couro. Ainda há esperança, vai demorar, mas tem paciência. O que há de vir, vai acontecer. Deus está dizendo, vai acontecer. Paciência e não se dobre. O cerco dos babilônios. O cerco dos babilônios cercaram Jerusalém. Gente, o que tem nesse louvor é uma demonstração de fé em tempo de crise, que às vezes a gente fica de queixo caído. Ele usa, para eu dizer que tenho fé, dizendo, ainda que esse ar pare de resfriar, pode acontecer. É um equipamento eletrônico, mas ele não usa nada perecível. Todos os 3 tipos de árvores são perenes. É impossível a uva não dar uva no ano, na ótica da natureza. É impossível a videira, a figueira não dar figo, e nem a oliveira dar azeite. É impossível elas negar o seu fruto. Mas ele se preparou, porque a desgraça pode ser tão grande, que mesmo que elas não dê frutos, que era impossível. Olha o que ele diz, ainda que não haja ovelha nem gado. Isso era impossível, porque aqui estava a força da economia da região. Na ótica literal, era impossível deixar de existir boi e de existir vaca. Só uma intervenção divina e de existir ovelha. Ele disse, mas que ainda tudo isso desapareça, a crise seja tão grande que nada disso aconteça, eu vou estar aqui. Eu vou continuar vivo. Eu vou continuar adorando. Eu vou continuar dando glória. Eu estava junto de um pastor presidente numa igreja Assembleia de Deus, e ele olhou para mim e disse, Bento, a gente está mesmo na Assembleia de Deus. Por quê, pastor? A minha Assembleia de Deus nunca foi tão silenciosa assim. Eu queria que ele estivesse aqui comigo, porque eu estou na Assembleia de Deus em Chapecó. E no meio da crise, pode até não ter vacina, mas ainda tem glória, ainda tem barulho de línguas estranhas, ainda tem aleluia no meio do povo. Adore, adore, adore. Ainda que não haja vacina, ainda que a crise aumente, mas nós não podemos deixar de ser avivado. A gente está esperando nele. Avivamento é relacionamento. E Judá perdeu. Espera. Os caldeus saem do cerco e invadem. Em síntese, os sacerdotes são levados, humilhados como cativos. O povo é levado para a Babilônia como escravo. Os cantores instrumento nas costas, e são levados como escravos. O templo é destruído e a cidade destruída. Só ficou o monturo, só ficou os destroços. Tecladistas não tinham mais. O grupo de louvor não adorava mais. Insensíveis.
Veja que está no contexto. Os edomitas, os de Parã e os de Temã gritavam: arrasa, arrasa, destrói, acabou, nunca mais. E eles andando para a Babilônia e ouvindo esses gritos: acabou, nunca mais, sem poder adorar. Porque não adianta ser cantor sem relacionamento com Deus. Não adianta ser sacerdote sem relacionamento com Deus. Só tem o fardamento e o instrumento, mas o mais importante é a presença. E sem a presença vem a escravidão. São jogados na Babilônia como escravos. O massacre que os caldeus fizeram foi doloroso. E ficaram lá. A oração de Abacuque, o hino que Abacuque fez, parecia não ter efeito. Mas Deus disse: espera, a visão vai acontecer. Não desista. 1 ano, 10 anos, 20 anos, não há avivamento sem relacionamento. E a maior maneira de um povo, de um indivíduo ser avivado, uma vez perder, é se reconciliar, é reconhecer. 40 anos. O tecladista, parafraseando, pegava o teclado, olhava, sem relacionamento. O guitarrista chegava nos salgueiros, nos pés de paus, pendurava. Louvor sem a presença é só barulho. O louvor pode até não ser bem entoado, mas se a presença tiver, acabou. A Bíblia diz, eu já contei isso, me permita recapitular. A Bíblia diz que o ápice do desânimo chegou e eles perderam a esperança. Não vai ter mais avivamento. A ponto que a história diz, quando eu estudei a história dos hebreus, um professor me disse: olha, o ápice da esperança foi tão embora que a esperança dos judeus era na medula óssea, no tutano do osso. Para o judeu, enquanto tivesse osso, tinha esperança, porque a palavra de Deus era impregnada no tutano, e o homem não ia lá. Mas o caos chegou tão grande que eles começaram a dizer: acabou. Os parentes, quando morriam, eles não sepultavam enquanto tinham esperança. Levava para um vale e jogava lá. E o pai no primeiro dia dizia: ele pode ser avivado. Jogava o corpo a 50 metros de distância e ficava à distância com a família. Primeiro dia, 6 horas, ficava esperando, e o corpo entrando em decomposição. 11 horas aproximadamente, a águia, o corvo descia, e quando o corvo via, não tinha misericórdia, o cadáver estava lá, a putrefação ia exalando. O corvo furava os olhos, comia o globo, arrancava tudo que tinha, dilacerava o cérebro, e a massa cefálica começava a vazar, escorrer pelo buraco do globo e pelos ouvidos. Primeiro dia, acabou. 6 horas. O cadáver ficando podre, sem os olhos e sem o cérebro.
Mas eles tinham uma crença que era 3 dias a esperança. No segundo dia voltavam. Por volta de 10 horas a meio-dia chegava a águia rasgava o ventre do cadáver lá no vale, comia as vísceras e os órgãos e ia embora. Terminando 6 horas, o segundo dia, agora o cadáver sem cérebro, o cadáver sem globo ocular, o cadáver apodrecendo e o cadáver sem órgãos internos, porque a águia comia tudo. O pai olhava para os filhos, para a esposa e dizia: ainda tem uma noite e um dia, vai ter avivamento. No terceiro dia chegavam, só que na noite anterior a hiena entrou no vale e comia tudo o que restava de putrefação. Quando ele chegava no terceiro e último dia, só tinha o esqueleto. Ainda tem tutano, ainda tem avivamento. Aí o quebrantoso vinha, quebrava osso por osso, comia o tutano, ia embora, só deixava os cacos. Aí o pai olhava para trás em desespero e gritava: acabou, a nossa esperança foi embora, não tem mais tutano. E a Bíblia diz que com isso o vale ia se enchendo de cacos, de ossos. Aí você vai para o Salmo 137. Aí o Salmo 137 diz que eles começaram a refletir. Veja que não foi algo imediato, porque o texto está no plural. Ele diz: junto aos rios de Babilônia sentamos. Isso era na Babilônia, no norte, no sul, no oeste de Babilônia, aonde tinha rio, os judeus começaram a sentar. E apesar do sentar, veio o desespero, as lágrimas começaram a gritar em choro. É opressão? É não. Morreu alguém? Morreu não. Por que vocês estão chorando? Com saudade de Sião. Saudade do nosso tempo. Saudade do nosso Deus. Quando as lágrimas caíram, quando o coração desejou recomeçar, o motivo não era a dor, era a saudade de Sião. Aí Deus vai e diz: Ezequiel, vai na beira do rio, Ezequiel. O meu povo quer voltar, está chorando. Deus já tinha castigado Babilônia. Deus já tinha entregado o reino da Babilônia a outro. Tinha punido os caldeus. Aí Ezequiel vai. Diz que Deus pega ele e joga no meio de um vale cheio de ossos secos, sem vida, sem esperança. E diz: Ezequiel, eu ainda posso dar vida a esses ossos. Chegou ao topo a insensibilidade. Ezequiel, tu acredita que eu ainda posso trazer avivamento para esses ossos? Senhor, a coisa está feia. Só o Senhor sabe. Profetiza, Ezequiel. Ossos secos. O que eu acho lindo é que a anatomia do nosso corpo diz: na fase adulta a gente chega a ter 206 ossos: tíbia, fêmur, caixa torácica, crânio. Mas o menor está no ouvido, o estribo, martelo, bigorna. Quando Ezequiel começa a gritar no meio de um vale ao ermo, sem perspectiva de culto, sem orquestra, sem nada: ossos secos, escutem a voz do Senhor. Não há avivamento sem barulho. É por isso que eu gosto desse negócio. Não há avivamento sem barulho.
Aí Ezequiel diz que há um ruído no meio do vale, norte, sul, leste, oeste. Só via o barulho de osso voando, cada osso grudando nos seus ossos. Daqui a pouco estava o esqueleto formado. Mas Senhor, só está o esqueleto. Deixa comigo agora, a sua parte você fez. Porque agora eu vou colocar nervo, vou colocar carne, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito. Eu vou encher o que eu prometi a Abacuque. Eu vou encher, vale a pena. Espera. Aí olha o texto, Salmo 137, chorando. Aí começaram a dizer: saudade de Sião, nossos instrumentos estão pendurados, e os que nos castigaram dizem: cantem uma daquelas canções que vocês cantavam lá. Eles diziam: como podemos nós cantar ao Senhor estando em terras estranhas? Mas o renovo chegou. Veja que a continuidade do verso do Salmo 137 ao 138 é isso aqui. Aí um olha para o outro, eu vou contextualizar. Um músico olha para o outro, um adorador olha para o outro e diz: rapaz, já faz 70 anos essa desgraça de frieza e a gente vai ficar do mesmo jeito. Vamos fazer o seguinte, eles estão pedindo, vamos cantar. Aí um olha para o outro e diz: vamos sim. Esqueça a minha mão direita da sua força, da sua destreza, e a minha língua se apegue ao céu da boca. Se eu não louvar a Deus hoje, ainda que eles não acreditem, mas eu não posso esquecer de Jerusalém, a minha maior alegria. Ó Senhor, lembra dos edomitas que gritavam: arrasai, arrasai. Lembra dos que nos oprimiram e paga ele com dívida. Aí agora vem o Salmo 138 e eles dizem: eu te cantarei, eu te louvarei de todo o meu coração, Senhor, diante dos deuses eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei, eu te louvarei. Aí a Bíblia diz que quando o povo chora, canta e se volta, tem relacionamento. Aí Deus vai a Ciro e Ciro diz: quem quer voltar? Quem quer recomeçar esse ano? Imagina, cerca de 50 mil judeus com os escravos, 42 mil judeus e 7 mil escravos e pouco. Instrumento na mão. Agora não era instrumento nas costas, era instrumento nas mãos. Avivados, voltando pelo mesmo caminho que foi levado como cachorro, e cantando, e cantando. Aí o barulho era tão grande que edomitas, vizinhos que nunca esperavam o avivamento cair, começavam a gritar: são eles, estão voltando. O Deus dele é Deus. Grandes coisas o Deus dele fez por ele, ninguém esperava. Aí eles começam a dizer: é isso mesmo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta de Sião, parecia um sonho. A gente ficou como quem estava sonhando. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um canto novo. Então eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E a gente dizia: é verdade, é por isso que nós estamos avivados, é por isso que nós estamos voltando alegre. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Ei, canta amor! Senhores sacerdotes, não vamos cantar só. Olha para quem está ao teu lado e diga: não vou cantar só. Fique de pé por um instante. Eu sei que eu não posso promover aglomeração, mas olha para quem está ao teu lado e se você puder, diga para ele: eu estou com dó.
Me ajuda aqui, pastor, com todo prazer. Diga para ele: eu estou com dó, eu estou com pena de quem pensava que eu tinha sumido, que eu estava frio. Diga para ele: me faz um favor, se depois desse congresso tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu tinha sumido, desaparecido, dá um recado a ele: eu estou voltando, e estou voltando avivado. Gerei, aviva Chapecó, Senhor. Aviva Chapecó, Senhor. Não tem que começar pelo pregador, é por você. Não tente procurar culpado, é com você. Aviva, Senhor, a tua obra e a faz conhecida. Faz de novo o que tu fizeste. Eu soube, eu estou sabendo, as minhas pernas estão tremendo. Faz de novo na minha geração. O coronavírus não é maior do que ele. A máscara não vai me impedir de dar glória. A máscara não vai me impedir de louvar, mesmo na crise. A máscara não vai me impedir de ser cheio. A máscara não vai me impedir de ser cheia. Eu vou adorar e não vou adorar sozinho. Começa, adora. Recebe o renovo, recebe o renovo, recebe o renovo. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas. Jesus, aonde tem avivamento, tem batismo. Aonde tem avivamento, Senhor, tem glória. Aonde tem reconhecimento, tem avivamento. E nós estamos aqui reconhecendo, Senhor, que precisamos de Ti. Não somos nada sem Ti, Senhor. Aviva Chapecó, aviva Chapecó, aviva Chapecó. A começar por mim, a começar por mim.